Salve, salve nação, vamos que vamos com tudo, vamos pra cima. Meio da rodada do Campeonato Brasileiro, alguns times já entraram em campo ontem, mas o nosso querido Mengão entra em campo hoje às 18h30 contra o Vitória, lá na casa do Vitória. Então, eu não queria estar na pele do Vitória, porque vai estar lá Gerson, Arrascaeta, Wesley. Essa galera descansou na última partida, inclusive o Plata também se junta a esse simplesmente elenco espetacular do Flamengo, porque a diretoria já dá todos os sinais que o Flamengo vai com força total nesse Campeonato Brasileiro. Beleza? Tudo isso e muito mais aqui agora no canal Bem Posicionado, galera. Vou dar uma passagem rápida aqui pelos resultados de ontem e vamos falar um pouquinho mais sobre esse confronto do Flamengo e Vitória. Lembrando que tá valendo simplesmente tudo. Ninguém venceu duas partidas nesse campeonato e o Flamengo, que empatou contra o Inter, tem a chance de se juntar aos primeiros colocados caso vença o Vitória. Ontem entrou em campo o Ceará e o Grêmio, e o Pedro Raul, que não vinha fazendo gols pela camisa do Corinthians, simplesmente se identificou muito com o Ceará e deixou o dele ontem, meu parceiro. Foram 2-0 em cima do Grêmio. O Grêmio que já começa a temporada passando aquele sufoco. Para quem gosta de fazer aquela fezinha, tá dando a lógica. Todo mundo que venceu em casa garantiu seus 3 pontos. Todo mundo que jogou em casa garantiu seus 3 pontos. E está incluso nesse jogo o Botafogo, que pegou o Juventude em casa, e o Corinthians, que recebeu o Vasco, também enfiou 3-0, galera. Simplesmente os times estão fazendo valer o seu mando de campo nesse início do Campeonato Brasileiro. No meu ponto de vista, está errado, já que, mesmo sendo os visitantes, deveriam ser mais ousados. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro só está começando. Se você não for ousado agora que você treinou 10, 15 dias na data FIFA para encarar esses clubes, imagina na reta final. Imagina quando tiver que se dividir entre Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Tem tudo para ficar pior. Na verdade, pra gente tem tudo para ficar melhor. Mas vamos lá. Ó, o Pedro Raul fez um gol dele de pênalti. O Matheus Araújo ampliou já nos acréscimos. Então, assim, o Ceará vem fazendo boas partidas. Finalmente o Pedro Raul se reencontrou novamente com os gols. Ele que teve aí umas 2 ou 3 temporadas horrorosas, tanto no México quanto no Corinthians, volta a fazer gols, está se sentindo à vontade no Ceará e pegou um Grêmio muito mais ou menos também, né, gente? O Grêmio, depois que o Renato Gaúcho saiu, ainda não se encontrou totalmente e o jogo foi dominado pelo Grêmio, porque a posse de bola, o Grêmio acabou ficando com a bola e o Ceará deu aquelas 2 catucadas e garantiu os 3 pontos. O resumo do jogo Ceará e Grêmio. Agora, o jogo do Botafogo, que foi em casa, gente, 2-0 e participação especial do ex-centroavante da seleção brasileira, Igor Jesus, gente. Voltou a marcar e o Matheus Ponte. O Igor Jesus fez o golzinho dele aos 24 minutos e o Matheus Ponte no minuto 62. O Juventude não é um super time da Série A, mas conseguiu se permanecer na primeira divisão ano passado e vai lutar para não cair, a gente já sabe. Mas fez um jogo, digamos, de igual para igual em relação à posse de bola, 43% de posse de bola a 57% do Botafogo, que sempre esteve, né, à frente do placar, conseguiu dar 14 chutes em direção ao gols e apenas 3 atingiram o alvo. O Botafogo chutou 16 vezes e acertou 6 no alvo, dos 6, 4. Mais ou menos ali 30% de aproveitamento nos chutes que foram no gol. E para fechar a rodada de ontem, o nosso arquirrival Vasco da Gama tomou um atropelo do Corinthians. Simplesmente o Yuri Alberto, que vive uma fase espetacular, segue fazendo seus gols. Memphis Depay desencantou, muito criticado nas últimas partidas, resolveu dar o ar da graça e fez o seu golzinho. E o João Vitor, do Vasco, acabou fazendo um gol contra já nos acréscimos. Então, galera, essas foram as 3 partidas de ontem. Hoje temos a rodada completa da competição. E, claro, que o Flamengo já entra em campo hoje. Na classificação geral, a gente tem o Corinthians como líder do campeonato. Quem diria, hein? O Corinthians. Ah, Rodrigo, são 2 jogos. Meu parceiro,
com 2 jogos, é melhor você estar em cima da tabela ou embaixo? Então a gente tem na primeira colocação o Corinthians com 4 pontos, o Ceará com 4 pontos e o Botafogo com 4 pontos. Justamente os times que empataram na primeira rodada e venceram a segunda rodada, chegaram a 4 pontos, estão ali todo mundo empatado. Como o Corinthians venceu por 3-0 o Vasco, o saldo de gols é o primeiro colocado. Já na parte lá embaixo da tabela, que já liga um sinal de alerta, tem o Vitória. Olha só, o Vitória não vive um bom momento, é o lanterna da competição e simplesmente vai pegar o malvadão. Então, alô, torcedor do Vitória, tem tudo para ter pesadelos hoje. Não só pela colocação do time na tabela, mas por conta do time que o Flamengo vai levar a campo. Nada mais, nada menos do que 100% dos titulares. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, na lateral direita o Wesley, o super Wesley, na lateral esquerda Alexandro, podendo ser substituído em algum momento do jogo pelo Ayrton Lucas, que já retornou também ao time principal. Não pode chamar o Ayrton Lucas de reserva, porque é um jogadoraço. No meio de campo aí, a super força, o super poder do Flamengo é o meio de campo, com Eric Pulgar, Gerson e Arrascaeta. O De La Cruz deve ser banco, por conta que voltou nada mais, nada menos do que o Gerson e o Arrascaeta. O Flamengo não vai colocar 4 no meio de campo contra o Vitória, dificilmente. Então deve ser o De La Cruz, o Gerson e o Arrascaeta. O Arrascaeta que vem sendo economizado para jogos decisivos, então provavelmente o Arrascaeta vai fazer todos os jogos fora de casa. Essa pode ser uma das estratégias do Flamengo, porque a gente sabe que no Maracanã, com o apoio da nossa torcida, o Flamengo é sempre superior e consegue abafar os adversários. Agora, jogando fora de casa, é sempre um pouquinho mais complicado. E aí, com a Arrascaeta entra. Então, a Arrascaeta neles, eu não queria estar na pele do Vitória nesse domingo chuvoso aqui no Rio de Janeiro. Menos de 3 gols, eu nem comemoro, porque o Flamengo vai com força máxima, sem contar que o Plata também descansou, que não atuou na última partida. Então a gente tem esse super meio de campo com esses 3 e lá na frente, Bruno Henrique deve ser nosso centroavante. Na meia esquerda, bem provável que seja o Plata. E do outro lado, pode ser que o Luiz Araújo jogue na esquerda. Ele que também tem feito boas atuações, e a gente sabe que esses pontas podem se doar ao máximo, porque no banco tem nada mais, nada menos do que Michael, Cebolinha, Matheus Gonçalves, tudo isso para repor essas funções que podem sofrer muito desgaste por conta que ajuda no ataque e apoia na marcação. O atacante deve ser o Bruno Henrique, que é o nosso titular absoluto, e no decorrer da partida deve entrar o Juninho. Então, deve ser um super jogo do Flamengo, um abafa, um vucu-vucu, um siriguidum danado. Afinal de contas, o Flamengo empatou a primeira partida no Maracanã, coisa que não deveria ter acontecido, já que tinha um mando de campo. Então, vai apostar todas as fichas nesse jogo contra o Vitória, que já é o lanterna. Então, nada além da vitória interessa para o rubro-negro. Beleza? Tudo isso e muito mais aqui no canal Bem Posicionado. Daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo a escalação oficial. Já dei uma prévia aqui da escalação. E, claro, na hora do jogo vamos fazer aquele acompanhamento, vamos assistir junto. Já deixo aqui o meu convite para vocês. Na hora do jogo eu vou fazer live e todos vocês estão convidados para assistir a festa comigo. Espero que seja festa. Tamo junto, assistir o jogo do Mengão às 18h30, daquele jeito que você sabe, com reações, comentando o jogo. Infelizmente não pode ter imagens, né? Porque o canal Bem Posicionado ainda não adquiriu os direitos de imagem, mas com certeza a gente vai estar aqui em áudio, trazendo tudo para vocês desse super jogo do Mengão contra o Vitória. Tamo junto e até a próxima. Fui!